E queria fazer também um outro registro, senador Capiberibe, que quando estava no carro vindo aqui para o Senado Federal, pude acompanhar o pronunciamento de Vossa Excelência. E já no final, me parece que Vossa Excelência abordou um tema que eu tenho também batido numa tecla importante, que é a questão dos juros. E me chamou muita atenção que 1 ponto percentual dos juros, Vossa Excelência relatou, e eu ouvi, prestei bastante atenção, representa cerca de 14 bilhões de reais de pagamento do serviço da dívida e dos juros. Bem, está aí um ponto que não foi abordado pelo novo governo, do qual eu faço parte da base agora. Agora as coisas se inverteram, senador Capiberibe, né? E eu não posso acreditar que nós precisamos manter uma taxa de juros de 14,25%, quando sempre me explicaram, eu não sou economista, me explicaram que a taxa de juros elevada, o objetivo principal é conter os processos inflacionários. Mas os processos inflacionários, pelo que eu posso perceber, eles se dão invariavelmente pelo excesso de consumo, que aí aumenta o preço, e aumentando o preço aumenta a inflação. E é o que não está acontecendo hoje no Brasil. Na verdade, o que está acontecendo hoje é exatamente uma situação inversa. Portanto, me parece racional que os juros pudessem ser baixados imediatamente. E se nós baixarmos 2, 3, 4 pontos percentuais, vamos baixar 4 pontos percentuais. Vamos multiplicar 4 pontos percentuais por 14, quanto é que daria isso? 60 bilhões de reais aproximadamente. E com isso nós já alavancaríamos grande parte do déficit fiscal hoje de 170,5 bilhões de reais. Você me permite uma parte, senador? Eu permito, com muito prazer, uma parte para Vossa Excelência. Senador, nós temos... Essa é uma questão que nós não debatemos aqui, não é? Nem no plenário do Senado, nem da Câmara Federal. E eu cheguei já no finalzinho do discurso do senador Assir. Realmente, ele tem que ter razão. Como é que pode uma economia, como a economia americana, tem juros quase negativos? E, no entanto, a inflação é absolutamente controlada. Tem uma outra questão também que me intriga. A base monetária no Brasil não pode ultrapassar 5%. Quando a moeda circulante atinge um pouco mais de 5%, o Banco Central vai e recolhe todos os depósitos, não é, dos bancos e transforma isso em título, pagando 14,25% de juros, sem qualquer risco para os bancos. Não é à toa que os bancos têm lucros fantásticos no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, e nos países industrializados, nos países de ponta, a base de moeda circulante chega a 40% e não tem inflação. Ou seja, juros baixos, muito dinheiro circulando, sem inflação. E nós caminhamos na contramão, porque esse país tem dono, não é? Tem dono. Aqui é meia dúzia que manda, não é? Manda na economia, manda na política. Nós sabemos disso aqui nessa casa, que nós mandamos pouquíssimo aqui, ou quase nada, não é? Nós temos aqui, todo mundo, de vez em quando, tem uns ataques de inutilidade, porque é meia dúzia que determina e que manda. Então, é um país que continua tendo donos. A gente se libertou lá dos portugueses, caiu na mão dos ingleses e agora está na mão do capital financeiro internacional. É uma tragédia. Eu quero lhe parabenizar pela parte que você fez, o discurso do senador Assir. Eu ia intervir naquele momento, mas eu senti que ele já estava concluindo. Eu queria lhe agradecer a parte. Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência e continuo relatando esse assunto, porque precisamos fazer da nossa voz uma regra que possa ser ouvida, pelo menos, e que algumas atitudes possam ser tomadas. Eu, senador Assir, eu sou administrador de empresas. Eu não posso me conformar
em analisar o demonstrativo da execução orçamentária do Brasil de 2015 e lá perceber que o serviço da dívida mais os juros representaram quase R$1 trilhão. E o que é pior, se nós tivéssemos dinheiro suficiente para pagar essa dívida e o serviço da dívida e os juros e etc, 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 tudo bem. Mas como é que nós vamos pagar quase R$1 trilhão? É 940 bilhões de reais que foram pagos o ano passado. É só pegar a execução orçamentária de 2015 do governo federal, de juros e do serviço da dívida. Enquanto, senador Capiberibe, uns minutinhos, senador Assi, enquanto nós investimos em saúde menos de 100 bilhões de reais, investimos em educação menos de 100 bilhões de reais, investimos nas estradas desse país menos de 10 bilhões de reais. É por isso que nós não temos rodovias duplicadas e, além de não ter duplicadas, nós temos todas esburacadas, com dificuldade de transportar a riqueza desse país. Então, na verdade, acho que nós temos muitos pontos a discutir e o Senado Federal não pode se apequenar diante de um dado tão relevante, que é só pegar a execução orçamentária que salta aos olhos aqueles números exagerados e nós vamos ver lá que é juros, serviço da dívida e etc., enquanto as nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos brasileiros e brasileiras estão agonizando nas portas dos hospitais, já vou concluir, senhor presidente, estão agonizando nas portas dos hospitais sem atendimento, onde os nossos alunos, os secundaristas, estão revoltados com a qualidade da educação, com a infraestrutura que é fornecida para que eles possam, evidentemente, se formar e construir o futuro desse país. Portanto, é um tema que eu deixo aqui a reflexão. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador João Capiberibe, e também cumprimento, para concluir, o tema tão bem abordado pelo senador Assi, que traz à tona, na minha opinião, talvez, o maior problema que nós temos que enfrentar a curto prazo é as elevadas taxas de juros, que dele decorre também 400% por cheque especial, 500% por cartão de crédito e por aí vai. Muito obrigado, senhor presidente.